Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que nosso Senhor Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante discutido por todas as pessoas a respeito do preconceito. A princípio vamos ver o conceito, sobre o preconceito. Juízo de valor preconcebido sobre alguém ou algo. É um pré-julgamento, é a opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém constituído a partir de uma análise sem fundamento, conhecimento ou reflexão. É o ato de julgar antes de conhecer. Qualquer forma de pensamento nas relações humanas é prejudicial. Afasta, constrange, intimida, deixa a pessoa realmente em situação muito difícil, de vulnerabilidade, Eu vou contar uma história real. É uma história que já foi há muito tempo contada. Alguém me mandou por e-mail e eu guardei numa mídia que atualmente se guarda no pendrive e outros recursos mais tecnológicos para guardar arquivo. Mas há muitos anos atrás eu guardei numa mídia e resgatei agora para contar para você. Essa é a história de um soldado que finalmente voltava para casa depois de ter lutado no Vietnã. Mamãe, papai, estou voltando para casa. Mas antes, quero pedir um favor a vocês. Tenho um amigo que eu gostaria de levar comigo. Claro, eles responderam. Nós adoraríamos conhecê-lo também. Há algo que vocês precisam saber antes, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido num combate. Pisou numa mina e perdeu um braço e uma perna. Pior ainda, é que ele não tem onde ficar, nem outro lugar para morar. Nossa! Sinto muito, meu filho, em ouvir isso. Talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para morar. Sua mãe ficou sentida, E ele respondeu: Não, mamãe, eu quero que ele possa ir morar em nossa casa. Filho, disse o pai, você não sabe o que está pedindo. Você não tem noção do tamanho do problema, da gravidade do problema. A mãe, concordando com o marido, reforçou. Alguém com tanta dificuldade seria um fardo para as nossas vidas. Temos nossas próprias vidas, meu filho. E não queremos uma coisa como essa interfira o nosso modo de viver. Acho que você poderia esquecer, voltar para casa, esquecer literalmente esse rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver, de sobreviver por si mesmo. Nesse momento, o filho bateu o telefone
e nunca mais falou com os pais. Nunca mais eles ouviram a voz do filho. Alguns dias depois, os pais receberam um telefonema da polícia informando que o seu filho havia morrido ao cair de um prédio. E a polícia acreditava em suicídio. Os pais angustiados voaram para a cidade, né? Seguiram para a cidade, onde o filho estava. E foram conduzidos ao necrotério para identificar o corpo. Eles o reconheceram. E para seu terror, seu espanto, descobriram o que desconheciam. Que aquele filho, o corpo daquele filho, não tinha um braço e uma perna. Bem, meus irmãos, os pais nessa história somos nós. Achamos fácil amar aqueles que são perfeitos, bonitos, saudáveis, divertidos, mas não gostamos de pessoas que incomodam ou que nos fazem nos sentir menos confortáveis. Não estou generalizando. Bem, quando Gandhi trabalhava pela independência da Índia, empenhou-se também em combater uma questão interna, o preconceito de casta. E quem assistiu a Caminho das Índias pôde verificar, né, esse problema que foi tão largamente discutido e continua sendo discutido. A tradição milenar que divide a sociedade indiana em religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos. As castas até hoje persistem. Na base da pirâmide social, uma categoria é desprezada: os párias. Sem casta, os párias são considerados impuros e acredita-se que quem os toca fica impuros também. Por isso são chamados de intocáveis. O preconceito no Brasil é decorrente de uma visão que data da época da colonização. Os europeus se achavam superiores aos povos indígenas ou africanos. Porém, nunca é demais lembrar que mesmo naquela época do mais rigoroso preconceito racial no Brasil, houve quem triunfasse. E a história conta inúmeros escravocratas, né? Inúmeras pessoas que lutaram arduamente pela abolição da escravatura no Brasil. Bem, esses dados eu tirei de uma página na internet do Movimento Espírita. Exemplo, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos,
Machado de Assis, filho de uma ex-escrava que trabalhava como lavadeira. E Machado de Assis, ele trabalhava durante o dia e estudava à noite sob a luz de um lampião. Demonstrou que o talento e o esforço vence o preconceito, por mais forte que seja. Hoje, por mais que se combata o preconceito, muitas vezes ele ainda aparece inesperadamente. E que estava apenas oculto, escondido sob o verniz social. Podemos verificar numa roda de amigos, seja no aniversário, no fim de semana, enfim, vai num clube, fez a rodinha de amigos, o comentário aparece. A discriminação, o preconceito, o bullying, né? E assim vai. Ah, não sou preconceituoso, não. Mas não deixa escapar a oportunidade de apontar alguém que seja diferente, que não esteja dentro dos padrões considerados normais para aquele grupo. É assim que se trata do grupo de LGBT, essa sigla. Os preconceitos contra essas pessoas se manifestam de forma agressiva, brutais. Discriminação, intolerância. E se estende a grupos religiosos, né? A grupos religiosos que ainda utilizam o nome de Deus para demonstrar as suas torpezas. E os grupos religiosos estão bem assim, evidentes, né? Quando se atacam monumentos, pessoas mesmo físicas. É constrangedor admitir que ainda alimentamos preconceitos. O fato é que cultuamos no âmago do ser. Eu posso citar aqui 2 exemplos que já aconteceram comigo, que foi assim, que me chamou bastante atenção, me deixou bastante chateada. O primeiro, são três exemplos que já aconteceram comigo. Primeiro, certa feita eu fui discriminada, assim, porque eu sou gordinha. Então, quando eu estava participando de um grupo de atendimento, pessoas em distribuição de sopa, essas coisas todas, eu fui afastada porque a pessoa não podia me levar a fazer parte daquele grupo para distribuir sopa, porque eu era gordinha. Eu tinha que esperar, eu tinha que aguardar o retorno do grupo para fazer o encerramento com a prece. Isso me deixava muito, muito, muito chateada. O segundo exemplo foi religioso. Eu estava no ônibus, numa condução, né? E eu gosto sempre de carregar um livro espírita, porque a hora que a gente está num engarrafamento, né? Então sempre levo um livro, seja para ler no livro, ou seja, assim, quando eu vou ao médico, enquanto o médico não atende, ou numa fila de banco, eu sempre gosto de estar com um livro dentro da minha bolsa. E nesse dia foi na condução. Eu abri o livro, estou lendo o livro, aí de repente uma pessoa do meu lado disse assim para mim: a senhora, esse livro é espírita? E eu disse: é. Esse livro
é espírita também? Ele repetiu, eu disse, é. E a senhora é espírita? Sou. Aí a criatura deu um pulo. Eu pensei que ela fosse cair no colo do motorista. Aí disse lá as palavras dela, né? Satanás, sei lá, disse as bobagens que ela quis dizer. E as pessoas que estavam assim, presenciando, olharam assim, acharam estranho, né? Eu continuei, porque como já dizia os meus avós, a careta fica na cara de quem faz. E o terceiro exemplo foi racial mesmo. Uma pessoa do meu relacionamento, pessoa família mesmo, chegou para mim e disse assim, você está precisando de um clínico? Eu disse, estou. Ah, eu conheço um médico, que ele é muito bom, muito competente. Ele até faz trabalho voluntário no Hospital Santo Antônio. Mas ele é um moreninho na clínica. Você chega lá na portaria e pergunta assim, eu quero uma consulta com um médico assim, ele é moreninho. Moreninho não, mulatinho, ele é mulatinho. Aí eu disse, você acha que eu vou ligar para marcar uma consulta, ou ir à clínica e chegar na portaria ou pelo telefone e dizer que eu quero ser atendida por um médico que atende tal clínica e que ele é um mulatinho? Ele não tem nome, não? Quando você descobrir o nome do médico, você me avisa. Porque ele é mulatinho. E veja o trabalho que ele faz e que você não faz. E eu fiquei assim, arrasada com essa história. Pois bem, meus amigos, raríssimos são aqueles que conseguem a proeza de respeitar os outros e as suas respectivas particularidades. Na mais ampla acepção da palavra. Segundo o espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, disse que um indivíduo abrange, né? Um indivíduo atinge um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige a sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais. Por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Ter preconceito é, pois, assimilar as coisas com julgamento que com julgamento pré-estabelecidos, fundamentados na opinião dos outros. Aí eu escrevi no meu slide ali, para não esquecer. Bullying e discriminação são primas irmãs do preconceito. Ou seja, não aceitação do outro como é. Lembremos-nos do exemplo notável de Jesus, que tinha como filho predileto os desprezados pela sociedade. O mestre reergueu a adúltera e a mulher prostituta, elogiou o publicano, não teve medo de hospedar-se na casa de homem de má fama, elegeu como discípulo um coletor de impostos que era mal visto.
né? Por outro lado, advertiu severamente os orgulhosos que se achavam melhores do que os demais. Repreendeu os religiosos sem compaixão e tomou a defesa dos mais frágeis. Se Jesus, o ser mais perfeito que já habitou a terra, por que não imitá-lo? Por que não imitá-lo? Né? Então, hoje, ser gorda, ser magra, ser espírita, andar lento, devagar, tudo isso é motivo de crítica. Né? Se é afrodescendente, se é de outra raça, enfim, uma série de preconceito, de discriminação que não se justifica. Somos todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. E Deus não discrimina nenhum de seus filhos. Os preconceitos são as raízes da nossa infelicidade. Sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama na área do nosso corpo em que se aloja. Qual seria, então, a sua visão que está me ouvindo, a sua visão atual a respeito do sexo, da religião, da raça, da velhice, gente? Até ser velho hoje é motivo de preconceito. Da nação, da política e de tantos outros. E até mesmo da estética. Né? Será que a tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos, formado pelos seus conceitos pré-concebidos? Para refletir, eu vou terminar a nossa conversa com um pequeno texto. As experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. A fonte da nossa conversa foi o texto do Movimento Espírita, postado na internet, o livro Renovando a Atitude, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed.